Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, a disciplina é Sociologia. Agora vamos estudar um pouco sobre Max Weber. Sociólogo alemão, Max Weber teve como preocupação central compreender o indivíduo e as suas ações. Lá no século XVIII, havia essa ideia de indivíduo e sociedade. Século XIX continuou, século XX, agora estamos no século XXI. Surgiu o existencialismo. E o existencialismo, ele tem como pressuposto de que o importante é o indivíduo. E o que existe de concreto? O indivíduo. É ele que nasce, é ele que vive, é ele que trabalha, é ele que reproduz, é ele que morre. O indivíduo é concreto dentro do existencialismo. Do outro lado, existe o totalitarismo. O totalitarismo, ele entende que o indivíduo é a peça que compõe a sociedade, o totus. Quer dizer, o indivíduo sozinho não existe. O que existe é o totus, a sociedade. E sempre tem essa discussão. O que é o importante? O indivíduo ou a sociedade? Agora, quando você chega aqui em Max Weber, tá bem? Para Weber, a sociedade existe concretamente. Não é o indivíduo. Bom, para o existencialismo, o indivíduo existe concretamente. Para o socialismo, de Weber, a sociedade existe concretamente. Mas não é algo externo e acima das pessoas. Quer dizer, não tem sociedade sem as pessoas. E sim, um conjunto das ações desses indivíduos se relacionando de forma recíproca. Ora, o indivíduo quer se isolar. Seria como uma espécie de brasa se afastando do braseiro. Vira carvão, vira cinza. O indivíduo é importante. Por quê? Porque é ele que vai compor essa sociedade. E essa sociedade com ações. E essas ações são recíprocas. Quer dizer, o indivíduo atua sobre a sociedade e a sociedade atua sobre ele. Assim, um conceito básico desenvolvido por Weber é o de ação social. Entende-se por ação social como o ato de se comunicar, se relacionar, orientado pelas ações dos outros. Você não faz nada por você somente, dentro do socialismo. Você não faz nada para você somente, dentro do socialismo de Max Weber. Você sempre faz para que haja ressonância, para que as tuas ações vão ressoando na sua sociedade, na sua comunidade. Eu sempre gosto de trazer para o nosso chão de loja. Nós somos cristãos e estamos inseridos dentro da igreja. Eu sou membro da igreja, mas você está recebendo formação teológica. E você está recebendo formação teológica para a igreja. Não, não, professor. É para mim mesmo. É para o meu conhecimento pessoal. Na primeira oportunidade que você tiver de ministrar algo na igreja, tudo aquilo que você está recebendo de formação vai imediatamente influenciar outras pessoas. 50, 100, 200, 300, 500 pessoas, sejam quantas forem, que estiverem ali para te ouvir, para receber a sua ministração. Aí você vai esperar uma ressonância. Significa esta ação sobre a comunidade, veja só, estou usando a palavra comunidade, ao invés de igreja. Esta ação sobre a comunidade que vai ressoando sobre eles e que depois vai voltar para você. Uma opinião, um elogio, uma crítica, uma observação, uma autorrealização, uma satisfação, uma alegria, uma frustração. Toda a ação do indivíduo, ela tem essa ressonância à sua volta. Para Weber, as ações sociais podem ser de 4 tipos: ação tradicional, afetiva, racional com relação a valores, a ação social com relação a fins. Vamos ver aqui aos poucos, uma a uma. Os tipos de ação social são conceitos que explicam a realidade social, mas não são a realidade social.
aquela ideia que a gente acabou de ver aqui anteriormente e, né, em Durkheim. "Ah, eu vou estudar como o estudioso fora da cena". Tá, eu vou fazer uma explicação, dessa realidade social, embora que não seja a realidade social mesmo em si. É sempre por amostragem, tá bem? Ação tradicional, aquela determinada por um costume ou um hábito arraigado. Vamos manter aqui o nosso exemplo igreja, vamos manter. Quais são os costumes da sua denominação? Esses costumes são representados pelo pastor da igreja, pela pastora, pela família do pastor da igreja. Tal qual é o pastor, assim é o rebanho também. Quais são esses costumes que são mantidos pelo pastor da igreja e que são, assim, radiados, né, tem uma radiação por todos os demais? Quais são os costumes que são inibidos? São inibidos por força da palavra, por força do exemplo, por força da disciplina, por força do regimento interno. Ação afetiva, aquela determinada por afetos ou estados sentimentais. Você é uma máquina? Você é um robô? Você é impessoal? Não. Então o Weber ele considera de que existem algumas ações que elas são, elas se irradiam, né, a partir dos meus sentimentos, a partir dos seus sentimentos. Nesse exato momento, você está estudando, não nos conhecemos pessoalmente. Em que momento da sua vida que essa aula está chegando para você? Qual que é a relevância de estar estudando teologia? Você já está concluída a sua formação? Está se sentindo bem? Está se sentindo frustrado? Vai precisar rever esta aula aqui para poder rever os conceitos? Gostou dessa disciplina? Desgostou desta disciplina? Está tendo empatia com aquilo que o professor está passando para você? Está sendo antipático? Quer dizer que os seus afetos podem estar afetando os seus estudos agora, inclusive a tua relação com os demais estudos, com o demais conhecimento que você está recebendo. Então, a ação afetiva é aquela que é determinada por afetos, ó, determinada por afetos ou sentimentos. Não, não vou mais continuar. Vou continuar sim. Não quero mais. Quero sim. Ação racional com relação a valores, determinada pela crença consciente num valor considerado importante, independentemente do êxito desse valor na realidade. Eu vou concluir esses estudos porque eu quero alcançar o meu diploma. Vou adiantar essa aula aqui, marcar ela como sendo já assistida e vou seguir, porque o importante é colocar o diploma na parede. Bom, isso é uma ação racional. Qual que é o valor? Diploma na parede. Qual que é o valor? Eu tenho formação. Qual que é o valor? A educação é importante. Ação racional com relação a fins, determinada pelo cálculo racional que coloca fins e organiza os meios necessários. Vamos ver aqui exemplos, tá bem? São exemplos de ação social tradicional. Estudar. Estudar em uma escola apenas porque foi a mesma em que seu pai estudou. Por que você está estudando conosco aqui através do Instituto Supera? Ah, porque o pastor da minha igreja ele indicou. É porque eu conheço aqui o pessoal do instituto, né? Gostei. Já conheço gente que se formou com vocês. Por quê? Então, são ações tradicionais, tá bem? Seguir a profissão dos pais, embora suas vontades sejam outras. Olha, eu estou aqui fazendo teologia por causa que o meu líder de igreja pediu, disse que eu tinha que fazer, e aí eu encontrei o instituto e gostei das aulas, do conteúdo, e estou fazendo. Mas assim, eu gostaria de estar fazendo outro curso. Ação social afetiva é motivada por sentimentos. Voltarei a essa questão. Você está indiferente? Você está apático? Você fechou a tela, está só ouvindo áudio, você baixou, está só ouvindo áudio? Não, certamente sentimentos estão aflorados. Você não está só estudando, você está vivendo.
e você está vivendo com a sua família, com seus amigos, com seus inimigos, com as suas conquistas, com as suas frustrações, tudo isso aí é determinante. Os trabalhos voluntários, eles são exemplos de como os indivíduos motivados pela emoção promovem ações. São exemplos de ação racional com relação a fins. Estudar para passar em um vestibular. Estudar para passar em concurso. Se dedicar ao trabalho para ser promovido. Você não é só emoção. Você tem um cérebro pensante. O teu cérebro pensante, ele diz para você: leva isso para frente. Não deixa pelo caminho, não. Não abandona, não. Investe um pouquinho mais. Coloca um pouquinho mais de gás nisso daí. Por quê? Porque você está em busca de uma espécie de promoção, conhecimento, reconhecimento, formação, autorrealização. São exemplos de ação racional com relação a valores, ações terroristas, castidade, até o casamento, tanto para um lado quanto para o outro. Bom, aqui eu vou propor para vocês também filmes. Esse negócio de assistir filmes, ele é importante para a nossa consciência do social. Tanto esses filmes de ficção, quanto esses que abordam o drama e a realidade. Tem este filme aqui, também, Salt, Evelyn Salt, que é Angelina Jolie, jurou servir e honrar seus pais. É um valor. Agora, trabalhando como agente da CIA, ela é colocada à prova ao ser acusada por um desertor russo de ser uma espiã russa infiltrada. Decidida a provar sua inocência, ela foge e passa a usar suas habilidades para proteger não apenas sua vida, mas também a de seu marido. Então vai aqui esta dica para você, tá bom? Poder estar assistindo. Outro filme, A Corrente do Bem. Eugene Simonet, Kevin Spencer, é professor de estudos sociais em uma escola típica americana com problemas de violência e bullying. Trevor, Haley Joel Osment, sofre com o alcoolismo de sua mãe, Ellen Hunt, e o abandono de seu pai. O professor Simonet propõe um desafio aos alunos: pensar em algo para melhorar o mundo e colocar em ação. Aqui as referências bibliográficas desses slides que eu passei para você, para a gente retomar aqui, ó, o que foi estudado até o momento. Deixa eu colocar aqui. O que são as ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a ciência política e economia, o surgimento da sociologia e os primeiros sociólogos, Saint-Simon, Auguste Comte, clássico da sociologia, Karl Marx e o capitalismo, luta de classes, Emile Durkheim, Max Weber. Até o momento que nós chegamos aqui. Agora vamos lá. Bom, a sociologia, enquanto ciência que você estuda, enquanto você vai compreendendo a sociedade, vai aprendendo a fazer as críticas contra as mazelas sociais, eu tenho um olhar assim muito positivo sobre ela. Eu, professor Rogério de Souza, tenho um olhar bastante positivo. Estudo com gosto, leio os livros, sigo os periódicos, ouço os teóricos, esses aqui que foram referenciados. Então, de uma maneira geral, a sociologia ela é muito positiva por causa que ela vai chamar a atenção para o excluído social, para o marginalizado, para aquele que fazem parte das grandes maiorias, hein? Não são só as pequenas maiorias, as grandes maiorias. Sabemos também, por experiência, de que existe um sistema opressor, e esse sistema opressor, ele vai esmagando
as pessoas ao ponto de elas serem desimportantes. Por isso, a crítica tem que ser feita, a observação tem que ser feita. De igual forma, eu tenho um ponto de vista muito crítico também sobre o uso político da sociologia. Por quê? Justamente quando o tirano chega ao poder, quando o déspota chega ao poder, quando ela é usada como instrumento de doutrinação, de ideologização. Se a sociologia fosse tratada apenas como ciência de estudo, nós estaríamos assim a mil maravilhas. Mas os nossos inimigos chegam ao poder, para usar uma das frases aí do cancioneiro brasileiro. E com esses inimigos chegando ao poder, e com essa máquina, não existe só a sociologia enquanto ciência. Se estabelece um socialismo como modelo político de governo e de dominação. Quando são aplicadas aquelas políticas que são benéficas, realmente vão produzindo aí o crescimento da sociedade, o progresso da sociedade, o avanço da sociedade, o olhar para o excluído, o olhar para o marginalizado, para o criminalizado. Mil maravilhas para cada um de nós. Mas onde fica o contraditório? Qual é o espaço para aquele que não aceita a doutrinação sociológica, a doutrinação socialista? Onde fica o espaço para aquele que não é socialista? Você tem os Estados Unidos, não vou dizer do Brasil, mas vou falar dos Estados Unidos. Lá existem dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Progressista, ou Democrático, né? Então, o Partido Democrático é progressista. E o Partido Republicano é chamado de conservador. Lá nos Estados Unidos, eles vão se balanceando, vão se contrapondo. E por quê? Porque eles têm uma Constituição muito forte que protege tanto uns quanto outros. Aí vão acontecendo alternâncias de poder, é uma tradição política que eles têm lá. Mas aí você vem para o nosso Estado, o Brasil, Estado Democrático de Direito. E o socialismo aqui no Brasil, ele é doutrina, e ele é doutrinação, e ele é doutrinador. Sou da rede de ensino, a gente convive com a escola, a gente vê desde as universidades, as faculdades por onde eu passei, os professores que me ensinaram, os professores com quem eu trabalho no dia a dia, os livros que são publicados, você percebe nos programas de entretenimento, nos filmes que são recomendados, no, no desenho que os nossos filmes assistem, na playlist que é montado, você percebe que não é só algo natural, mas existe uma doutrinação e uma ideologização. Enquanto cristãos, nós precisamos fazer uma revisão de todas as coisas. Eu sou bastante assim favorável ao chamado espírito da reforma. O espírito da reforma, ele mostra de que nós temos que revisar todas as coisas, ou como diz o apóstolo Paulo, examinai tudo e retende aquilo que é bom, retende o bem, não deixa passar. Por isso, deixa eu te convidar, nesse estudo que você está fazendo, nessa sua formação de teologia que você está recebendo, nessa disciplina de sociologia, aproveita esse momento aqui para poder você aprimorar o teu senso crítico. Qual é a visão de mundo que você tem? Qual é a visão de igreja que você tem? Qual é a visão de família que você tem? Qual é a visão de Bíblia que você tem? O quanto é que você está sendo formatado pelo curso de teologia? Se você está sendo formatado, isso pode não ser bom, garanto, hein? Ser formatado não é bom, é voltar à estaca zero.
Não, nosso instituto não está aqui para formatar você teologicamente, filosoficamente, politicamente, ideologicamente. Nós estamos aqui para a sua formação, seguindo uma grade curricular, seguindo uma metodologia, abrindo espaço para o diálogo. Um diálogo que você pode fazer através das tutorias. Se você quiser receber mentoria, entre em contato com a gente também. Agora, o importante é que no final da tua formação, quando o seu diploma for expedido, você vai colocar ele num quadro, vai deixar ele lá na parede. O importante é de que você não tenha passado por uma lavagem cerebral. Nós não estamos aqui, como os jesuítas faziam, catequizando você. Estamos aqui para a tua formação, a mais integral possível, a mais dinâmica possível, a mais teológica possível para cada um de nós. Mas uma das coisas que eu, como professor dessa disciplina, quero passar para você é: toma cuidado com a ideologia ou a ideologização. Nós vamos ter aqui a próxima aula, que essa aqui é a terceira que nós estamos tendo, e nessa próxima aula eu vou trazer aqui os conteúdos do nosso livro-texto para você. E vou chamar a sua atenção para alguns pontos, principalmente da ideologização. Enquanto ciência, a sociologia, tudo de bom. Ela estuda, ela faz suas críticas, ela faz as suas propostas. Portanto, estude sociologia de ponta a ponta, olhe para a sociedade, atue como sociólogo. Enquanto instrumento de governo, de doutrinação, de ideologização, de política, todas as críticas e todas as reservas. Eu não ignoro de que a sociologia ela se transformou em socialismo. Também não ignoro de que o socialismo é um eufemismo para o comunismo. Se existe um lado do comunismo mais brando, existe outro que é mais ditatorial, mais austero. Quando você vê Max Weber dizendo que o indivíduo tem a sua importância em relação ao totus, porque só a sociedade é concreta. Quando você vê Emily Durkheim dizendo regras, normas e leis, não ignore. Não são regras, normas e leis que podem ser quebradas. Elas têm que ser cumpridas. Quando o Karl Marx ele fala que tem que haver a luta de classes, proletariado, univos. Univos em torno de quem? Para quê? Até que ponto? Quando que para? Aí você precisa levantar o teu senso crítico para que você não seja doutrinado e daqui a pouco fique defendendo uma doutrina de uma forma alienada. Como assim alienado? Aí eu vou trazer aqui a questão do Karl Marx, né? Você está alienado quando você não usufrui do benefício do produto, porque você não está participando dele desde o começo. Você só está defendendo uma causa de terceiros. Você está alienado. Bom, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e essa aqui foi a nossa palestra de Sociologia.